Desde os primórdios da sociedade, utilizamos da energia para sobreviver, e hoje em dia não é diferente. Não conseguiríamos sobreviver sem as energias que regem o nosso universo atualmente. Energia química, mecânica, nuclear e muitas outras estão atreladas em nossas vidas, e sem elas não viveríamos. Porém, há muito tempo atrás, nenhuma energia era controlada pelos seres humanos, assim dificultando a nossa vivência e também a nossa sobrevivência. Elas eram simplesmente obra da causalidade. Contudo, teve um momento da história em que tivemos um breve controle de uma energia, a energia térmica. Segundo pesquisas arqueológicas, os povos primitivos começaram a manusear essa energia no período Neolítico, ou seja, há 7.000 anos antes de Cristo. Mas não foi fácil, pois eles precisaram usar tipos diferentes de pedras até encontrarem as melhores para produzirem o que chamamos de fogo. O fogo na época era utilizado para a iluminação e a alimentação dos mesmos. O fogo, ou a combustão, é a transformação de energia química ou mecânica em energia térmica. Um exemplo químico é a queima do gás no seu fogão de cozinha, por exemplo. E um exemplo mecânico é o atrito, que é a transformação de energia mecânica em energia térmica. Na época era utilizado pedras, e as pedras eram atritadas. A gente arrastava essas pedras uma na outra, e com isso, com esse atrito, a gente gerava uma faísca, e com essa faísca a gente conseguiria gerar, consequentemente, o fogo. Contudo, ao longo da evolução humana, foi se descobrindo outras energias que poderiam ser manuseadas por nós. Fato é que nós, seres humanos, temos algo que somos fantásticos: o poder de conseguirmos converter qualquer energia em algo que seja utilizável para nós mesmos. Isso se aprimora a cada dia em que nós, seres humanos, evoluímos em conhecimento. E a energia que está no auge de nossa utilização é a energia elétrica. Com ela, conseguimos convertê-la em várias outras energias. Energias essas que são extremamente importantes em nossas vidas atualmente. Atualmente, as principais energias que conseguimos converter da energia elétrica são a energia luminosa, a mecânica e a térmica. Essas, no caso, são as principais. Porém, como chegamos a essa energia? Benjamin Franklin deu início a vários experimentos científicos para comprovar suas teorias sobre a eletricidade, sendo ele o descobridor da energia elétrica. O estudo mais famoso depois do descobrimento dessa energia foi quando ele descobriu as cargas positivas e negativas em raios, e como estes fenômenos tinham sua origem elétrica. Foi em 1752, empinando uma pipa durante a tempestade de raios, que Benjamin Franklin resolveu fazer um experimento. Nesse experimento, a pipa comum era feita de seda e presa em uma linha que tinha uma chave de metal em sua extremidade. De acordo com os documentos de Franklin, ele sabia dos perigos da experiência e dos riscos da mesma, o que nos leva a imaginar que Franklin não fez a experiência exatamente como ele havia descrito, porque poderia ter sido fatal. Após a descoberta da energia elétrica, ele fez algumas descobertas e estudos sobre a eletricidade. Franklin inventou o para-raios, o aquecedor, as lentes bifocais e entre outras invenções que não serão abordadas. Contudo, mais para a frente da história, chegamos no auge da utilização dessa energia. E isso só foi possível com a Lei de Faraday, também conhecida como Lei da Indução Eletromagnética, que afirmava que a variação do fluxo de campo magnético através de materiais condutores induz o surgimento de uma corrente elétrica. O fenômeno da indução eletromagnética foi descoberto pelo físico e químico britânico Michael Faraday em 1831. Graças à sua pesquisa sobre o campo magnético em torno de um condutor que conduz corrente elétrica, Faraday conseguiu estabelecer a base para o conceito de campo eletromagnético na física, sendo ele o inventor da bobina, que é usada nos motores e geradores de hoje em dia, uma das tecnologias mais revolucionárias de todos os tempos que utilizamos até hoje. No início de 1882, Thomas Edison abriu a primeira estação de geração de eletricidade de corrente contínua movida a vapor no mundo.
Logo após esse tempo, em 1888, Nikola Tesla chegou entregando ao mundo o primeiro motor de indução movido por corrente alternada, que também usava as bobinas de Faraday. Este motor constituiria mais tarde a peça fundamental para movimentar máquinas e desenvolver a indústria de todo o mundo até os dias de hoje. Após um longo embate histórico, chamado de Guerra das Correntes, entre figuras importantes como Thomas Edison e Nikola Tesla, ficou provado que o uso da corrente alternada para a distribuição de energia elétrica por longas distâncias é economicamente mais viável, pois reduz a dissipação de energia em decorrência do efeito Joule. Para quem não sabe, a lei de Joule é uma lei física que expressa a relação entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um condutor em um determinado tempo. Logo, parte da energia elétrica é transformada em energia térmica. Um exemplo desse efeito Joule é o chuveiro. A corrente alternada é produzida por geradores, que constituem de uma espira condutora, chamada de bobina, que era girada e inserida em um conjunto de ímãs. A rotação da espira pode ser feita por qualquer tipo de força motriz externa, como queda da água, vapor de água, movimento das marés e muitas outras. O fenômeno responsável por essa produção dessa corrente é chamado de indução eletromagnética, de Faraday, como eu abordei anteriormente. Mas o que consiste em si essa corrente alternada? Os elétrons eles ficam mudando de direção várias vezes no intervalo de um segundo. Com a corrente alternada, é possível transmitir e distribuir energia elétrica por longas distâncias com muito menos perdas, sendo mais eficiente que a corrente contínua. A partir disso, tivemos domínio completo das energias mecânicas. Temos dois tipos de energia atualmente: a energia mecânica e a energia atômica, comumente chamada de energia nuclear. A energia mecânica é a soma da energia cinética com as energias potenciais de qualquer sistema físico. Existem várias, como a eólica, a térmica, o biogás, a geotermal, todas elas usam geradores, né? Diferente da energia atômica. Essa energia é obtida a partir da fissão e fusão dos núcleos atômicos de algum átomo. Na fusão nuclear, os núcleos atômicos se unem e formam um núcleo maior. Nesse processo, também é liberado um nêutron e grande quantidade de energia. Já na fissão nuclear, é o processo em que se bombardeia o núcleo de algum elemento com um nêutron. Essa colisão resulta na criação de um isótopo do átomo totalmente instável, que se quebra formando dois novos elementos e liberando grandes quantidades de energia. A partir disso, temos duas matrizes energéticas que utilizam da energia atômica. Temos a energia nuclear e a energia solar. A energia nuclear utiliza um elemento radioativo chamado de urânio, e com esse urânio fazem algumas fissões nucleares nele para gerar energia. Já a energia solar utiliza a energia luminosa do Sol para gerar energia. O Sol também faz fissão e fusão nuclear. Contudo, iremos abordar mais a energia mecânica, pois atualmente a energia atômica sempre tem algum problema. Ou ela é muito cara, ou possui pouca eficiência. Por isso, iremos abordar mais sobre as energias mecânicas, mais precisamente as hidrelétricas, que constituem mais de 60% de toda a produção elétrica de nosso país, o Brasil. As usinas hidrelétricas são sistemas que transformam a energia contida na correnteza dos rios em energia cinética, que irá movimentar uma turbina, e esta é um gerador, que por fim irá gerar energia elétrica. A construção das usinas hidrelétricas se dá sempre em locais onde pode ser aproveitados os desníveis naturais dos cursos dos rios, e deve ter uma vazão mínima para garantir a produtividade. De acordo com o potencial de geração de energia, podemos classificar as hidrelétricas em PCHs, ou pequenas centrais hidrelétricas, que operam em uma faixa de geração de 1 a 30 megawatts e com um reservatório de área inferior a 30 km², ou GCHs, grandes centrais hidrelétricas, que operam com potências acima de 30 megawatts. A maior hidrelétrica do mundo em geração de energia é a Itaipu Nacional, com capacidade de geração de 12.600 megawatts. As hidrelétricas podem receber classificações ainda de acordo com o tipo de queda ou tipo de reservatório, mas o princípio do funcionamento é o mesmo. A água, armazenada em um reservatório, passa pela turbina fazendo-a girar.
A turbina, por sua vez, está acoplada a um gerador que transforma a energia da turbina em energia elétrica. Os principais componentes das usinas hidrelétricas também são quase sempre os mesmos: a barreira, o canal por onde a água passa sem que a porta ou comporta de controle é aberta, enviando a água para o duto, que levará às turbinas. Elas são geralmente do tipo Francis, com várias lâminas curvas em um disco, que ao serem atingidas pela água, giram em torno de um eixo, e que fazem cerca de 90 rotações por minuto. O outro item muito importante são os geradores. Eles possuem uma série de ímãs que produzem corrente elétrica, um transformador elevador, que aumenta a tensão da corrente elétrica até o nível adequado para sua condução até o centro de consumo, e o fluxo de saída, ou tubo de sucção, que conduz a água da turbina até o jusante do rio, e as linhas de transmissão, que distribuem a energia gerada. Eu vou falar um pouco de como os motores funcionam. Bom, as hidrelétricas funcionam por meio de grandes turbinas que giram devido à força das águas. A água passa por tubos que são interligados às turbinas, fazendo-as girar. Cada turbina é acoplada a um equipamento chamado gerador, formando assim a unidade geradora que faz a transformação da energia mecânica do movimento das pás da turbina em energia elétrica. A turbina é formada por uma série de pás ligadas a um eixo acoplado ao gerador. A pressão da água que entra na turbina por meio do conduto forçado produz um movimento giratório do eixo, o qual, por meio de um campo magnético induzido dentro do gerador, gera eletricidade.